no Nilton. Não é isso, Pedro Torre? Valeu, pessoal. Aqui no estádio Nilton Santos, o Engenhão, o Flamengo teve uma grande vitória sobre o Botafogo. Conseguiu tirar os 100% do líder do Campeonato Brasileiro dentro de casa. Uma vitória de 2-1, bem importante. Conseguiu sair aqui e dar uma aliviada na pressão, pelo menos para essa parada da data FIFA. Começou bem cedo a vitória do Flamengo, um gol contra de Marlon Freitas, uma jogada pela direita, 1-0. Depois o Botafogo empatou com um belo chute de Vitor Sá. E aí, já no segundo tempo, um golaço de Bruno Henrique, uma batida muito bonita de fora da área. Não deu para o Lucas Perry, quase 40 mil torcedores, uma pressão muito grande aqui no estádio Nilton Santos para cima do Flamengo, aquela proporção de 90-10 de torcedores aqui, 10% dos rubro-negros fizeram a festa aqui no estádio, saíram com a vitória, 7ª vitória consecutiva no estádio Nilton Santos, em confrontos com o Botafogo. Então, depois disso, ouvimos, claro, os personagens aqui no estádio Nilton Santos. Ele está bem, agora terá que luchar por un lugar. Él es un jugador que es un ídolo del club y que es un jugador que cada final siempre ha sido determinante. Entonces, este tiempo de preparación es bueno para que la competencia interna nos diga o nos leve al lugar donde se va a elegir el time que juegue. Vencer clássico é muito importante, né? E diante de uma grande equipe, que é o Botafogo, está fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Então, parabenizar toda a equipe que fez um grande jogo e venceu uma grande equipe. E muito feliz por ter marcado esse belo gol. Como eu falei, na minha estreia em 2019 eu fiz 2 gols. E justamente naquele gol ali, e hoje fui premiado mais uma vez. Então, agradecer sempre a Deus por estar sempre comigo nos momentos importantes. Não falei com ninguém, pensei muito e neste momento coloco o meu lugar à disposição do diretor, à disposição do presidente. Eu tenho contrato com o Botafogo até dezembro. É muito dinheiro de ordenados, tenho prémios que já estão praticamente garantidos, que é como ir à de Libertadores. Tenho o prémio de campeão, mas eu não tenho nenhum problema de abdicar disso, porque eu não sou guloso pelo dinheiro. Agora, eu não posso permitir é que a pressão que está a ser exercida sobre mim seja exercida sobre os meus jogadores. E isso, minimamente, tem-se notado. Por isso, meus senhores, é isso que eu vos tenho para dizer. O meu lugar está à disposição de quem manda, sem qualquer outra coisa para dizer. Boa noite, obrigado. Não tem dúvidas nenhuma. O treinador fez isso, mas acredito que não tem desconfiança nenhuma. Como eu disse, criamos margem com o Castro, com o Cláudio e principalmente agora com o Laje. A gente tem feito um trabalho excepcional. O grupo tem total confiança nele. E é olhar para frente. Então é isso, o Flamengo reduziu de 15 para 12 pontos a distância do Botafogo, lá na ponta. Claro que tem o Palmeiras no meio ainda, mas a distância reduziu um pouquinho, pelo menos. Agora, uma paralisação. O Flamengo só volta a jogar no dia 13, tem data FIFA. E aí no dia 13, Kleber Andrade, Espírito Santo. O Flamengo volta a atuar no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, o Maracanã fechado para reformas. E 3 dias depois, quem volta a campo é o Botafogo, dia 16, contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV. Reapresentação do Flamengo, próxima quarta-feira, no Ninho do Urubu. Uns dias aí de descanso para os jogadores, depois de uma semana de muita pressão. Bruno Lage, se não aguenta brincar, não desce pro parquinho, pelo amor de Deus. Já vamos falar disso, vamos falar do Bruno, que se deu bem na noite de ontem no Nilton Santos, aliás, muitíssimo bem. Bruno Henrique atuou durante 77 minutos, poderia ter jogado mais tempo, ninguém entendeu a saída dele. Jorge Sampaoli o sacou no melhor momento do Bruno no jogo. Foi uma partida linear, jogou bem o tempo todo, mas tinha acabado de fazer um golaço. Deu 5 chutes a gol, 4 desses 5 chutes corretos, deu 5 dribles corretos, ações na área rival. Foram 4 e duelos vencidos, 9. Atuação exuberante do Bruno Henriquezinho. Viu, Zé? Amanhã o Zé tá no resenha da rodada. Eu acho que o rei da rodada,
ninguém tira do Bruno Henrique. Um grande reforço da temporada. Nossa senhora, voltou melhor do que estava jogando antes. Que coisa o Bruno Henrique, né, Zinho? Tudo bem, não surpreende mais ninguém, mas como ele faz a diferença? E eu não sei porque que a diretoria ainda não chamou ele para renovar o contrato. Né? O contrato dele termina no final do ano. Ou seja, daqui a pouco ele pode assinar pré-contrato com outra equipe. Para mim, a Nath matou aí. É o grande reforço da equipe. A volta dele, que bom, né? O cara teve uma lesão gravíssima, depois se machucou de novo, ficou um tempinho fora aí. Mas é o cara que tem feito uma diferença. Assim, se a gente pensar que o cara que fazia essa diferença num time de grandes jogadores, que tem o melhor elenco, era o Arrascaeta. O Arrascaeta caiu um pouco, se machuca, mas tem o Bruno Henrique, porque há uma disputa, né? Agora o São Paulo surpreendeu, eu particularmente fiquei surpreso dele ter sacado o Gabigol. Não que o Gabigol estava arrebentando, que o Gabigol estava fazendo uma temporada brilhante, longe disso. Mas em certos momentos, desse tempo todo que o São Paulo está, o cara que era meio que intocável, eu até falei isso nos programas, era o Gabigol. Então ele me surpreendeu, isso aí ele foi corajoso, né? Tentar uma nova formatação, já num clássico, que ele estava pressionadíssimo. Muita gente falava que se ele perdesse o clássico, ele seria mandado embora. E eu até disse o seguinte, cara, está condicionado ao resultado no clássico, a permanência, ou você tem convicção no trabalho ou não. Né? Então agora ganhou o Botafogo, está tudo maravilhoso, está tudo ótimo, encontrou o time. Eu nem sei se ele encontrou o time, se depois dessa parada já não é um outro time que vai a campo para decidir contra o São Paulo. Agora, que traz uma tranquilidade para o ambiente, vencer, o torcedor nas mídias sociais diminui um pouco a cobrança, a imprensa comenta menos essa saída dele, que nesse momento não vai sair, isso é melhor, vai treinar, vai trabalhar, ele diz que o Gabigol vai buscar o espaço dele, vai ter competitividade nos treinamentos, isso é muito bom realmente, ninguém ter vaga assegurada, num time que tem muito bons jogadores, agora passa por ele escolher logo esse time, né? Ele tem que arrumar esse time, ele tem que escolher qual é o time titular, sim. E aí treinar para buscar títulos que o Flamengo não teve na temporada. Acho ainda muito complicado pensar em Campeonato Brasileiro, tem que brigar para se manter no G4, para estar na Libertadores do próximo ano, né? Caso não vença a Copa do Brasil, ele não tem vaga assegurada. Então tem que levar a sério o Campeonato Brasileiro, mas para alcançar o Botafogo, esse time ainda oscila muito. Vamos ver pós-parada, né, com a volta, se esse time vai manter o ritmo, que a gente sabe, se o Flamengo manter um ritmo, tiver uma regularidade, era time para estar brigando pelo título, para ser campeão. Mas ele não conseguiu dar esse padrão ainda. Vamos ver agora, depois dessa vitória, e com os treinamentos que esse time vai fazer. O Zinho tem toda a razão. O Gabigol no banco foi uma surpresa, mas se você olhar assim, uma visão mais ampla da coisa, de jogadores que já foram titulares do Flamengo, você tinha ontem 8, pelo menos. Santos já foi goleiro titular, campeão de Libertadores, sim, campeão do Brasil. Mateuzinho já foi titular, Rodrigo Caio já foi titular, Davi Luiz já foi titular, Thiago Maia já foi titular, Felipe Luiz já foi titular, Everton Ribeiro já foi titular. É um time, Zé. Sim, eu acho que a mudança ela é válida. Eu, particularmente, não tiraria o Everton Ribeiro. Eu acho que o Vitor Hugo é um bom jogador, tem suas qualidades, mas Ontem foi mal, né? Mas eu acho que o Everton Ribeiro, ele dá mais ao time, ele proporciona mais... Eu digo o Vitor Hugo, ontem não foi legal. Sim, ontem não foi legal, mas mesmo se você colocar jogador por jogador, eu acho que o Everton Ribeiro ainda é fundamental para esse Flamengo. Você vê, ele entra no segundo tempo, muda, o time começa a jogar um pouquinho mais, ele chama a responsabilidade, segura a falta. É uma experiência a mais que nesse momento é importante. Como adversário do Flamengo, vou sempre preferir ver o Everton Ribeiro no banco de reserva. Na minha concepção, eu acho que ele ainda é mais jogador e ele entrega mais que o Vitor Hugo nesse aspecto. No mais, ele precisa dar uma sacudida no vestiário. Precisa dar uma... O jogador do Flamengo hoje, e aí é um pouco o erro do Sampaoli também, porque tem coisas que você resolve internamente. Externamente você joga pra galera, e isso não é bom. Quando ele vinha a público, assim, a impressão que dá é que o Flamengo está só focado nas Copas, não consegue no Campeonato Brasileiro.
Peraí, eu sou o torcedor, eu pergunto, mas você é o treinador, você não consegue solucionar isso? O que você está querendo fazer? Você está querendo jogar a responsabilidade para os jogadores ou está querendo se isentar da sua responsabilidade, que é o comandante de tudo isso? Né? Então, acho que nesse momento agora, ele que nem da outra vez, depende, que ele falou, da responsabilidade é sua ou dos jogadores? Ele falou, depende de uma série de coisas. Não, o treinador fala, não, sou eu o responsável, e depois dentro do vestiário, resolve com os jogadores. Né? Então, eu acho que a impressão que dá é, eu vou mexer para tentar dar uma sacudida, para mostrar e dar oportunidade para quem está querendo mostrar também para mim. Agora, e o outro lado? Zinho, tantos ex-titulares juntos no banco de reservas. Como é que você administra isso? Não, assim, o treinador do Flamengo hoje, assim, o treinador do futebol brasileiro, nesses clubes, né, que tem potencial de compra, de ter elenco grande, o cara tem que saber ter uma gestão de grupo. E assim, o Sampaoli, isso a gente não pode reclamar dele. Ele tem personalidade e ele não tem medo de barrar jogador que tem nome, que ele acabou de falar, né? O Gabigol é histórico no Flamengo. É um cara que desperta aí o amor, o ódio, né? Teve a semana de muita pressão por causa do aniversário, festa, aquela coisa toda. Mas não é isso que vai impedir se ele acha que quer entrar com um time, uma formatação, uma característica diferente. A minha surpresa é que ele quase não dava oportunidade para o Pedro. Aí no jogo, teoricamente, mais difícil do campeonato, porque é pegar um Botafogo que está invicto no tapetinho, né? Não tinha perdido ainda com esse tipo de gramado. O mando de campo do Botafogo, o líder com a vantagem enorme, um time que o Lage priorizou o Campeonato Brasileiro, ele até mesclou, botou mais titulares no jogo da Sul-Americana no meio de semana, que eu particularmente não concordei com a estratégia dele. Eu acho que o time titular teria colocado contra o Defensa e Justiça em casa, no tapetinho, para buscar um resultado, uma vantagem, para depois mesclar fora. Não, na semana da decisão contra o Botafogo, ele leva e bota a maioria dos titulares lá, vem, perde o jogo, e como é esse futebol brasileiro? Antes do jogo, o pressionado, o cara que está correndo risco de perder o emprego, é o Sampaoli. Termina o jogo, o treinador do líder do campeonato, que tem 12, 11, 10 pontos de vantagem para o Palmeiras, entrega o cargo. Está à disposição aí se quiser que eu saia. Não sei se isso foi uma estratégia dele para tirar o foco dos atletas, a pressão dos atletas, acho que foi isso que ele quis fazer, e trazer para ele, né? Porque ele chegou agora, né? Ele está mantendo aquilo que foi feito, não tem o porquê, né, de contestar o Bruno Lage agora. Pelo contrário, é deixar ele treinar nessa parada, né? Ele mesmo agora ter um tempo de trabalhar e conhecer melhor ainda esse elenco, e agora só no Campeonato Brasileiro manter essa distância para buscar o título, que o Botafoguense quer o título brasileiro. Sem dúvida. Agora, Nath, sem querer gorar o Botafogo, longe disso, mas eu lembro do Palmeiras em 2008, aquele ano que abriu uma certa vantagem, não como a do Botafogo, mas uma boa vantagem na liderança do Brasileirão, depois acabou não conseguindo nem vaga para a Copa Libertadores, que teve um momento, mais ou menos esse momento da competição, de um jogo contra o Grêmio no Palestra Itália, no Parque Antártica, que o Marcos, o Palmeiras perdendo o jogo, o Marcos desde a metade do segundo tempo já ia para a área do adversário tentar o gol de cabeça. Ontem, o Lucas Perry também ali no finalzinho, já nos acréscimos, é verdade, não foi com tanta antecedência, também por 2 vezes, até sobrou a bola ali para ele, que ele espanou ali, não era tão fácil, mas ali ele mostrou por que é goleiro. Primeiro esse sinal de um certo desespero ou destempero, e depois o Bruno Lage, com o time disparado na liderança, colocando o cargo à disposição. Isso inédito, né? Eu acho que é mais destempero. Ansiedade de correr atrás de um resultado e continuar invicto e mostrar que o Botafogo não vai oscilar. E isso passa muito pela insegurança que vem do banco de reservas. Quando o Bruno Lage vai a público e fala as coisas que ele falou, numa derrota ele faz bico e fala que não vai ficar mais porque ele não aguenta a pressão, isso fala muito mais pelo comando técnico da equipe,
que passa também para os jogadores. É um time que está encaixado, é um time que tem uma vantagem absurda no Campeonato Brasileiro, é um time que continua jogando bem, é o que o Zé falou. As 2 derrotas não foi de um jogo em que o Botafogo não jogou, em que o Botafogo saiu das suas características, não conseguiu atacar o adversário. Não, faltou ali o capricho e vai ter derrotas. É normal, nenhum time no mundo passa aí uma temporada inteira sem perder nenhum jogo, não tem como. Então, assim, jogou contra o Flamengo, que teve modificações e veio com jogadores que precisavam mostrar serviço. O São Paulo era a oportunidade de mostrar serviço contra o Botafogo, para mostrar que também poderia estar ali. E o Bruno Lage perdeu a mão. Ele colocou uma situação que não tinha necessidade. E aí você pode contestar daqui para frente. Se as coisas mudarem e o caldo desandar, passa também pela atitude do seu treinador. Ele é a liderança, ele é o cara que vai a público, ele é o cara que fala. E ele fala dessa forma como se tivesse... A torcida do Botafogo foi receber o time, quando volta contra o Defensa e Justiça, a derrota, né, a desclassificação. Ele já sentiu a montanha-russa que é o futebol brasileiro. Mas a torcida foi lá receber. Então, mas no jogo contra o Defensa em casa, que ele empata, ele é vaiado. Mas ele foi questionado pelas decisões que ele toma. O Botafogo poderia ter feito um outro tipo de resultado se tivesse outra escolha do seu treinador. Isso passa por ele que fala quem vai entrar em campo, quem não vai entrar em campo, se ele vai usar 20 minutos, se ele vai 10 minutos ou se ele não vai usar, passa por... Então, a cobrança vai para ele. E ele só escalou 2 titulares nesse jogo que a torcida vaiou. Verdade. Exatamente. Então, assim, ele perdeu a mão num momento importante do time. Derrota, acontece. Jogou contra o Flamengo, se o Flamengo estivesse jogando no seu alto nível técnico, estaria arrebentando e talvez brigando pela liderança com o Botafogo. Agora, voltando um pouquinho só, Plihal, do que você falou do Sampaoli, faltou o Sampaoli gerir esse elenco. Ele tinha um elenco para jogar as Copas e o Campeonato Brasileiro. Ele extrapolou a intensidade com um time só. Ele rodava um jogador, 2... Na verdade, ele não repetia o time, mas a base era sempre... A base era sempre a mesma e estourou os jogadores. E além de estourar, nas semanas que ele tinha treino, que ele teve treino, né? Os jogadores chegaram contra o Red Bull, tomaram uma sacolada, não conseguiram jogar. Depois, pós-data FIFA, né? Pós-data FIFA, agora também. Uma semana de treino, jogadores com lesões musculares, né? Logo em seguida. Então... Precisa ver como funciona. Agora, voltando ao Lages, ontem ele teve a responsabilidade, né? Eu nem digo que o time tenha jogado mal. Poderia ter vencido o jogo também. Agora, ele marcou muito mal o Bruno Henrique, né? Com o JP e o Segovinha ali. Demorou demais. Porque eu acho que ele fez a opção assim, vou colocar o Segovia para segurar o lateral esquerdo, né? Eu sempre confundo o nome dele. Ayrton Lucas. Desculpa, é que nome compostozinho, depois de uma certa idade a gente já não lembra os dois, né? Então, aí, o Ayrton Lucas, né? E aí ele põe o Segovia, o Ayrton Lucas não sai e deixa no mano a mano. Talvez ele contava também um pouco mais com a chegada do Marlon pro lado direito ali para ajudar na marcação. O problema é que o Marlon ficou sozinho, porque o Gabriel não tem essa característica. O Gabriel é o cara que sai muito. Eu estranhei até, eu achei que o Tietê fosse jogar. Todo mundo estranhou. Porque o Tietê, para mim, é mais jogador nesse sentido. Muito termômetro ali no meio campo. Muito termômetro no meio campo. Então, você não pode deixar o Bruno mano a mano com o seu jogador e espaço para ele jogar. O Bruno tem dificuldade. Se ele joga no espaço curto, o Bruno não tem essa característica. Diferente. Agora, você dá espaço para ele progredir e levar velocidade, já era. Um abraço para você também, Zé Elias. Outro para você, Zinho. Outro para você, Nath. O Sport Center está terminando. Uma ótima noite de domingo para todos. Tá aí, nação, então essas foram as últimas informações do Flamengo. Grande destaque do jogo é o Bruno Henrique, que está voando. Bruno Henrique está decolando, meu amigo, dando exemplo para os demais jogadores do Flamengo. Bruno Henrique, posso dizer para você que nesse momento é o melhor jogador do Flamengo na temporada 2023. Melhor jogador do Flamengo. Nação, eu gostaria da sua opinião, escreva nos comentários o que você achou da partida de ontem entre Botafogo 1 e Flamengo 2. Coloque nos comentários, deixe o seu like. E um detalhe importante dessa partida é o seguinte, que nós vimos. O Flamengo parece que transferiu a crise que estava no Flamengo para o Botafogo. Até o técnico deixou o cargo à disposição depois da partida. O negócio foi feio, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Nação, deixe o seu like. Se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.